Livro de ética em mãos, livro de ética. Vamos para a página 20, fazer a correção das atividades que foram na aula passada. Número 1. Procure no dicionário a definição de respeito e transcreva-as para as linhas abaixo. Então, cada um aí pesquisou no dicionário o que significa respeito e irá escrever aí na número 1. Então, essa resposta a professora não vai escrever aí. Então, cada um já pesquisou no dicionário e já sabe o que significa respeito, tá? Número 2. Pinte as atitudes que, na sua opinião, estão indicando respeito. Observe bem que todas são atitudes positivas, mas pinte exclusivamente as que estiverem relacionadas ao tema que estamos estudando. Então, nós estamos estudando respeito, que está relacionado à solidariedade, à bondade que temos que ter com o próximo, tá? Agora, solidariedade é ajudar o outro de alguma forma. Vamos então ver aí as imagens, que é uma resposta pessoal, tá? Então, cada um tem aí a sua opinião sobre as atitudes que estão sendo impostas aí, tá bom? Então, todos esses desenhos aí indicam o quê? Indicam que eles estão tendo respeito um com o outro, tá? Professora, eu pintei tudo, porque tudo aqui está relacionado ao respeito, tudo bem? Tudo bem, tá? Então, se você coloriu todas as imagens, está correto também. Nós temos aqui a primeira imagem aqui, tá vendo? Né? O motorista tá dando aqui mostrando aqui para a senhora, né, um sinal aqui de ok, né? Beleza? Então acredita-se que ele parou aqui para esta senhora atravessar a rua, tá? Então é uma imagem que está indicando isso. Ou ele também está cumprimentando ela, né? Pode ser também o cumprimento. Na outra imagem aqui, nós temos também uma imagem aqui de duas pessoas, né? Que estão aqui brincando ou vão tocar a mão do outro aqui, tá? Nós temos aqui também a imagem da senhora dando comidinha para o neném. Nós temos aqui a imagem de um homem que está empurrando o outro na cadeira de rodas. Nós temos a imagem aqui de crianças brincando, né, de bola. Vocês perceberam que nós temos, assim, várias pessoas de etnias diferentes, tá? De culturas diferentes. Aqui nós temos aqui uma criança que é indígena. Aqui nós temos uma pessoa que é religiosa, né? Com outra pessoa que é religiosa também. Então, aqui nós temos o respeito entre as religiões. Aqui nós temos aqui um sinal de respeito aqui, cumprimentando com um abraço a pessoa que vai viajar, tá? Então, tudo aqui simboliza o respeito. E aí você vai ver, né, quais que você deseja colorir aí, que você vê que realmente é um exemplo de respeito. Questão de número 3, na página 21. Observa a cena e depois ao lado reescreva as palavras dos balões, dando a ideia de respeito. Então, nós temos aqui a imagem, né, de várias pessoas que não parece que não está com a cara muito boa, não. Vamos ler. Por favor, pode me atender? Então,
Ah, sim, eu sei. Vamos sim. A que horas? Tá. Olha, vou atender aqui. Mas você viu a cara dela? Então, essa imagem aqui está informando o quê? Informa que este senhor está com a cara de bravo, porque não só ele, todos aqui na fila estão bravos, porque eles estão numa fila e a atendente está no telefone conversando com uma outra pessoa que parece que o assunto não tem nada a ver com o trabalho deles aqui, tá? Então, ela tá batendo papo no telefone enquanto outros esperam. Então, é claro que a gente fica bravo mesmo, nervoso numa situação dessa, principalmente quando você vai em algum lugar e acontece esse tipo de coisa. Geralmente, né, acontece muito esse tipo de coisa aí em órgãos públicos, infelizmente, tá? Então, às vezes a gente vai lá, fica esperando toda a vida, a pessoa tá lá batendo papo com outra, né? A gente quer resolver o problema, quer resolver a situação e às vezes a pessoa não tá nem aí. É muito triste isso, mas é a realidade onde a gente vê em vários lugares. Aí no outro balãozinho aqui, tá aqui, ó. Por favor, pode me atender? Então, ele está tentando dialogar aqui com a atendente. O que você vai escrever aqui? Você já deve ter escrito nesse último balãozinho aqui, dando a ideia de respeito. Então, você vai escrever aqui uma atitude aqui de respeito que ela deve ter com os outros que estão aqui. O que ela deve falar aqui no telefone para essa pessoa? O que você acha? Então, resposta pessoal, tá? Cada um já respondeu o seu aí, dando a ideia de que ela deve o quê? Ela deve desligar o telefone e atender as pessoas. Mas como que ela vai acabar com essa conversa aqui no telefone? Como será? Pensa aí. Quem não respondeu, responde. Número 4. Atitude é tudo. Mostra que de fato é você. Observe e reflita. Então, aqui nós não vamos fazer nada, né? Nós só vamos observar e refletir. O que isso pode nos ensinar? Então, aqui nós temos a imagem aqui, né? De duas crianças que estão numa biblioteca, então estão lendo o livro, então tem que ter respeito aqui na hora da leitura e respeito também entre o quê? Entre aqui a cor da criança, tá vendo? A cor da criança. Então, muitas das vezes as pessoas têm discriminação, não querem sentar próximo de uma pessoa que é negra. Então, isso é racismo, tá? Então, nós temos que ter uma atitude boa com essas pessoas, tratá-las iguais a todos. Aqui nós temos uma imagem de quê? Das lixeiras, né? Então, tanto aqui tem a cor vermelha e a cor verde, informando aqui qual lixo apropriado eu posso jogar nesta lixeira. Tá vendo tanto que a rua fica bonita quando não tem lixo? Aqui nós temos o quê? Nós temos uma árvore aqui, né? E um banco, né? Este banco aqui é para sentar, então nós devemos cuidar do ambiente, que é proporcionado para a gente. Então, a gente vê muitas praças públicas aonde, né, esses bancos, eles são destruídos pelos vândalos. Então, é muito triste isso. Então, nós temos que cuidar do ambiente. Aqui ele tá meio descido o banco, né? Eu tô vendo isso. Eu acho que aqui tá mostrando que a gente não deve fazer isso, tá? E aqui nós estamos mostrando aqui os pais, né? E a criança que parece que ela tá exaltada, ela tá gritando. Então, isso é errado, esse tipo de atitude com os pais. Crianças respeitadas serão adultos respeitosos e a recíproca é verdadeira. Crianças respeitosas serão adultos respeitados. Então, assim como a gente quer respeito, a gente também tem que dar o respeito. Bom, continuando a correção das atividades, nós vamos para a página 24. Página 24, tá? Nunca sabemos o que pode acontecer no futuro,
mas no presente podemos sempre fazer alguma coisa. E as nossas ações do passado modificaram nosso presente, assim como também nossas ações do presente estarão contribuindo para a formação do nosso futuro. E é bom lembrar que o futuro é uma caixinha de surpresas. Então, vamos fazer o certo, o correto, para que a gente colha coisas boas no nosso futuro, tá? E para que a gente lembre do passado também, que a gente tenha lembranças boas do nosso passado. Número 1. No texto, vimos uma bela história sobre solidariedade. Qual foi a ação que no passado mudou o futuro do filho do nobre rico? Então, todo mundo aí já leu a história que está na página 22. Uma história de solidariedade, tá? E aí, vocês descobriram qual foi essa ação que mudou o filho do nobre rico? Vamos procurar lá no texto? A proposta que o Senhor fez foi qual? Eu lhe farei uma proposta, deixe-me levá-lo e dar-lhe uma boa educação. Então, o que ele fez? Ele deu estudos para o filho do fazendeiro. Então, o fazendeiro Fleming ao salvar o filho do nobre, que agradecido ofereceu ao filho do fazendeiro uma chance de melhorar de vida por meio dos estudos. Então, ele quis dar uma recompensa ao filho do fazendeiro. E aí, ele, como fazendeiro, não aceitou nenhuma proposta ali em dinheiro, tá? Ele resolveu agradecer ele através de dar uma chance para o seu filho na cidade grande de estudar. Número 2. Esta ação que o quesito anterior descreve mostra que as ações solidárias ajudam não só uma pessoa. O que aconteceu em relação à história do filho do fazendeiro? O que aconteceu? Ele se tornou o quê? Ele se tornou um grande médico e inventou a penicilina, que salvou o filho do nobre rico. Então, por isso que a gente deve fazer as coisas boas, tá? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, como ele tratou muito bem lá no passado, deu essa recompensa para ele, o que aconteceu? Futuramente, o filho do rico precisou dele e ele ajudou, salvando a vida dele. Então, por isso que nós devemos fazer o bem sem pensar, né, se vamos ter uma recompensa ali naquele momento. Não, muitas das vezes nossas atitudes nos levam a agir corretamente
e bem futuramente a gente colha frutos bons, igual neste caso aí, tá? Então, no momento, o fazendeiro Fleming, ele não pensou em pegar algum tipo de dinheiro ali, né? Naquele momento que ele salvou o filho do nobre, tá? Então, e o fazendeiro do filho rico, né, teve uma atitude magnificante, né, de proporcionar ao filho do fazendeiro lá, o fazendeiro Fleming, essa oportunidade aí de melhorar de vida através dos estudos e que futuramente iria salvar o filho dele. Número 3. A palavra solidariedade está ligada diretamente às quais outras palavras? Assinale abaixo. Então, ser solidário é sonhar? Não. É estudar? Não. É limpar? Não. É colaborar? Sim, nós devemos colaborar com o próximo ajudando. É ajudar? Sim. É cuidar do outro? Sim. É dançar? Não. É servir? Sim. É brincar? Não. É correr? Não. Para você, o que significa se colocar no lugar do outro? Então, o que você acha quando a gente se coloca no lugar do outro? Resposta pessoal. Dando continuidade ao conteúdo de ética, vamos para a página 25, falar um pouquinho sobre justiça. O que você entende por justiça? Quando a gente fala a palavra de justiça, o que a gente lembra? Professora, eu lembro de tribunal, isso mesmo. Então, eu lembro que quando uma pessoa ela comete algum tipo de crime, ela é julgada lá dentro do tribunal. E lá no tribunal, nós temos o símbolo lá da justiça, que é uma balança. Vamos ver esse símbolo? Bom, então nós temos aí a imagem de uma balança, tá? Esta imagem da balança significa o símbolo da justiça. E este símbolo aqui significa que nós devemos ter equilíbrio entre o certo e o errado. Então, nós temos que colocar na balança, tá? E tem que ser tratado por igualdade. E nós devemos agir somente através da justiça, com o nosso próximo, tá? Por isso que nós temos aí a justiça dos homens, que é a justiça que a pessoa comete algum tipo de erro, de infração, que comete algum tipo de roubo, tá? E aí ela vai ser julgada. Pode ser que ela seja absolvida ou pode ser que ela seja condenada por aquele crime que ela cometeu, tá? Então, essa é a justiça dos homens. Bom, vamos fazer a leitura da página 25, que também está falando sobre a justiça. Quando é que eu devo agir com justiça? Dizem que a justiça é cega. Por isso, o símbolo dela é uma mulher de olhos vendados com uma balança. Por que a justiça é cega? É muito simples. A justiça não acontece de fato se favorecer uma pessoa por ser parente, chefe, por outro motivo que não seja a verdade. Ela não pode olhar, por isso tem que ser cega para a pessoa com alguém que deve ser condenada ou absolvida sem merecer. Então, a justiça tem que ser imparcial, ou seja, não toma partido. A história da humanidade mostra muitos fatos sobre a justiça e, consequentemente, a injustiça. Atualmente,
Vivemos em uma época em que as pessoas se agrupam para pedir justiça pela cidadania e vida digna. Os motivos são variados: melhores salários, limpeza urbana, ruas pavimentadas, paz no mundo, prisão ou soltura de alguém. Ser justo implica muitos fatores, pois o que para mim é justo, para o outro pode não ser. Tudo vai depender de que lado se está em relação ao céu. Mas a justiça, na essência da palavra, é uma só. E é assim que deve ser. A justiça está ligada à verdade. E onde está a verdade dos fatos? É preciso ter consciência de todas essas coisas e muita tranquilidade para decidir o que é certo ou quem está certo. Você se considera uma pessoa justa? Já sofreu alguma injustiça? Aqui nós temos a imagem, então, de uma estátua que simboliza a justiça. Ela está segurando aqui um outro símbolo, que é a balança. Então, esse símbolo aqui simboliza a justiça. E ela está segurando esta balança e está vendada aqui os seus olhos. Por quê? Porque a justiça, ela tem que ser cega. Caso uma pessoa for julgada, a gente tem que ver a questão das provas, se tem provas contra aquela pessoa, tá? Caso não tenha provas o suficiente, aquela pessoa é inocentada. E às vezes para um faz justiça, para outros não se faz justiça. Igual nós temos muitos bandidos que, infelizmente, eles cometem um crime, vão para uma audiência de custódia e lá nessa audiência de custódia, o juiz libera essas pessoas, tá? Esses criminosos. Então, é muito triste isso acontecer. Então, muitas das vezes, a nossa justiça, ela não funciona adequadamente, tá? Então, por isso que ela é cega. E muitas das vezes também, a justiça, ela tem que ser cega. Por quê? Porque às vezes algum parente seu comete algum tipo de crime e você é o juiz. Então, você vai julgar aquela pessoa, então você não pode inocentar aquela pessoa porque tem algum parentesco com ela, tá? Então, a justiça, ela tem que ser cega nisso também, tá bom? Então, a gente não pode inocentar alguém por causa que é meu conhecido. Ah, não é possível, fulano não fez isso de jeito nenhum, tá? Então, eu devo agir com justiça, tratando todos igualmente. Página 26. Leia a parábola a seguir e talvez você compreenda o que é de fato ser justo. A parábola dos trabalhadores na vinha. Esta parábola aqui é uma história que tem na Bíblia. Fica lá em Mateus 21 ao 15. Um proprietário saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém me contratou, responderam eles. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário
começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que for contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Bom, você acha que o proprietário agiu com justiça com os seus empregados? Lembra que ele combinou aí o valor a ser pago para cada um. Então, na medida que ele foi contratando, ele foi combinando aí os valores. Então, será que ele agiu com bondade, tratando ali todos iguais, fazendo o pagamento igual para todos, mesmo uns trabalhando mais e outros trabalhando menos? O que você acha? Bom, reflita, pense e responda a página 27 e a página 28. Agora nós vamos para a aula de matemática, livro de matemática em mãos. Mas antes da gente passar para a nossa próxima aula, acesse o link e veja a história dessa parábola dos trabalhadores na vinha, para que você responda as atividades da página 27 e 28. E aí, você concorda com a atitude desse proprietário? Será que ele agiu com justiça com os seus empregados que começaram a trabalhar mais cedo? Ou não? Será que ele foi injusto ali? Bom, livro de matemática, então.